Tem histórias que a gente não consegue ouvir sem sentir um aperto no peito. Histórias que acontecem em silêncio, longe das câmeras, longe dos noticiários, dentro de casas que parecem normais por fora, mas guardam dentro delas uma crueldade que nenhuma palavra consegue descrever direito. A história que você vai ouvir agora é uma dessas. É a história de uma mulher que passou a vida inteira servindo, doando, cuidando. Uma mulher que trabalhou com as próprias mãos para criar filhos, para construir um lar, para manter uma família de pé nos momentos em que tudo tentava derrubar. E no fim, quando ela mais precisava de carinho, quando os anos já tinham curvado levemente as suas costas e branqueado os seus cabelos, essa mesma família a jogou para fora de casa como se ela fosse um móvel velho que não cabia mais na sala, sem cerimônia, sem gratidão, com uma frieza que ainda hoje arrepia quem ficou sabendo. Mas a vida tem uma forma muito particular de fazer justiça. E às vezes, essa justiça vem escondida dentro de um objeto que ninguém dá valor. Um jarro de barro velho cheio de poeira, que ficou esquecido num canto por décadas. Um jarro que os filhos jogaram fora junto com a mãe, achando que não valia nada. Só que esse jarro guardava um segredo, e quando esse segredo veio à tona, os que riram rastejaram, os que humilharam imploraram, e a mulher que tinha sido expulsa de tudo voltou de cabeça erguida, com uma dignidade que nenhuma riqueza do mundo consegue comprar. Fica comigo até o final dessa história, porque ela vai te mostrar que Deus nunca abandona quem viveu de coração honesto. Dona Neuza Lacerda tinha 72 anos e uma memória que guardava cada detalhe da terra onde ela havia crescido. Nasceu numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada Prados, uma daquelas cidades de casas baixas e ruas de pedra, onde todo mundo se conhece pelo nome e pelo apelido. Onde a vida passa devagar e o tempo parece ter um ritmo diferente do resto do mundo. Ela era filha de lavradores, gente simples que não tinha muito, mas que tinha o suficiente para viver com dignidade e com fé. Desde pequena, Neuza aprendeu que o valor de uma pessoa não estava no que ela possuía, mas no que ela era capaz de dar. E ela deu muito ao longo da vida. Deu tempo, deu dedicação, deu amor, deu saúde, deu os melhores anos que uma pessoa pode dar. Casou cedo, aos 18 anos, com Antônio Lacerda, um homem trabalhador e quieto que mal sabia ler, mas que sabia de cor o valor de uma mulher boa. Antônio trabalhava numa olaria nos arredores da cidade, moldando telhas e tijolos com as mãos desde o amanhecer até o anoitecer, e Neuza cuidava da casa, do pequeno quintal onde plantavam feijão, couve e temperos, e dos filhos que foram chegando um depois do outro. Tiveram 3 filhos. Rodrigo, o mais velho, que desde cedo mostrou uma esperteza que os pais confundiam com inteligência, mas que com o tempo foi revelando uma face bem diferente. Depois veio Simone, uma menina que herdou a doçura da mãe e que foi embora morar em outro estado ainda jovem, se casando com um homem de Goiânia e construindo sua própria vida longe dali. E por último veio Paulinho, o caçula, que tinha o feitio calmo do pai, mas que sempre foi muito influenciável e nunca soube dizer não para o irmão mais velho. A vida de Neuza e Antônio não foi fácil, mas foi honesta. Eles não tinham casa própria por muitos anos. Moraram de aluguel em 2 cômodos, enquanto juntavam cada centavo que sobrava para um dia ter o seu cantinho. Antônio adoeceu 3 vezes ao longo da vida, e nas 3 vezes foi Neuza quem sustentou a família, fazendo bordados para vender, lavando roupas para as famílias mais abastadas da cidade, cozinhando marmitas e entregando de porta em porta. Ela nunca reclamou. Nunca levantou a voz para dizer que estava cansada. Engoliu cada dificuldade com a mesma serenidade de quem sabe que a tempestade passa e que o sol sempre volta. Quando Rodrigo tinha 25 anos, Antônio conseguiu comprar um terreno pequeno nos fundos da cidade, com o dinheiro que havia guardado por mais de 20 anos de trabalho na olaria. Era um terreno simples, não era nada grandioso, mas era deles. Construíram a casa aos poucos, tijolo por tijolo, final de semana por final de semana, com a ajuda de amigos e de parentes que doavam o trabalho em troca de uma boa refeição e de companhia. Neuza pintou cada parede
com as próprias mãos. Escolheu o amarelo para a sala porque dizia que o amarelo traz alegria para dentro de casa. Plantou rosas no quintal, colocou uma imagem de Nossa Senhora na prateleira da cozinha e todo dia de manhã acendia uma vela pequena antes de começar o trabalho do dia. Nessa casa cresceram os 3 filhos. Nessa casa Antônio morreu, 15 anos antes dos acontecimentos desta história, deitado na cama que ele mesmo tinha mandado fazer com madeira de lei, segurando a mão de Neuza e dizendo que não tinha arrependimentos porque tinha tido a ela. Neuza chorou por semanas depois que ele foi. Chorou em silêncio, para não preocupar os filhos, mas nunca deixou a casa cair. Cuidou de tudo, continuou plantando as rosas, continuou acendendo a vela para Nossa Senhora. Continuou recebendo os vizinhos com café e pão de queijo na varanda. Rodrigo cresceu, casou e se tornou um homem de negócios. Não grandes negócios, mas negócios suficientes para ele se sentir superior aos outros. Abriu uma loja de materiais de construção na cidade com um sócio e foi prosperando aos poucos. Quando completou 32 anos, casou com Kátia Menezes, uma mulher de família diferente da deles, criada com outros costumes, que chegou ao casamento com a certeza de que a sogra era um problema a ser administrado, e não uma pessoa a ser amada. Kátia era bonita, organizada, inteligente, e tinha uma frieza nos olhos que Neuza sentiu desde o primeiro dia, mas que tentou ignorar por amor ao filho. No começo, Kátia era cordial. Cumprimentava Neuza quando se encontravam, aceitava o pão de queijo sem reclamar, fingia interesse nas histórias que a sogra contava. Mas assim que Rodrigo comprou uma casa maior do outro lado da cidade, a cordialidade foi ficando mais rara. As visitas foram espaçando, as ligações foram diminuindo, e Neuza, que tinha o coração grande demais para enxergar a maldade onde ela existia, foi achando desculpas para os dois. Está ocupado com o trabalho, Kátia está com os filhos pequenos, a vida é corrida. Os netos de Neuza, os 2 filhos de Rodrigo e Kátia, foram crescendo sem conhecer direito a avó. Iam lá uma vez ou outra em datas comemorativas, ficavam meia hora e iam embora com a pressa de quem tem lugar melhor para estar. Neuza engolia a tristeza e mandava os netos embora com dinheiro no bolso e doce na mão, porque era assim que ela sabia amar, com o que tinha. Quando Neuza completou 68 anos, ela sofreu uma queda no banheiro que a deixou com uma fratura no quadril. A recuperação foi lenta e dolorosa, e ela ficou limitada por quase 3 meses. Foi nesse período que Rodrigo e Kátia decidiram que a mãe não podia mais morar sozinha. A decisão em si parecia razoável. O problema foi o que veio junto com ela. Kátia chegou na casa de Neuza numa tarde de terça-feira com Rodrigo ao lado e uma expressão de quem estava prestes a resolver um problema burocrático. Sentou na sala amarela que Neuza havia pintado décadas atrás e foi direto ao ponto. Disse que a casa era velha, que a estrutura estava comprometida, que manter aquilo era um gasto desnecessário e que o mais sensato seria vender o imóvel, dividir o valor entre os herdeiros, e Neuza iria morar com eles. Neuza ouviu tudo em silêncio, com as mãos cruzadas no colo, olhando para a imagem de Nossa Senhora na prateleira. Quando Kátia terminou de falar, ela perguntou apenas uma coisa. Perguntou se o filho concordava com aquilo. Rodrigo desviou o olhar para a janela e disse que sim, que era o mais prático. Neuza ficou 3 dias sem dormir depois dessa conversa. Não por causa da casa. A casa era uma construção, eram tijolos e cal. O que a mantinha acordada era a consciência de que o filho tinha desviado os olhos quando respondeu, que ele sabia que estava errado e foi em frente mesmo assim. Ela acabou concordando. Assinou os papéis que foram apresentados a ela num escritório frio, onde um advogado que ela nunca tinha visto antes explicou tudo rápido demais. A casa foi vendida por um valor muito abaixo do mercado, porque Rodrigo tinha pressa e porque o comprador era conhecido do sócio dele. O dinheiro da venda foi dividido, mas a parte de Neuza foi depositada numa conta conjunta que Rodrigo administrava, com a justificativa de que assim seria mais fácil pagar as contas do dia a dia na nova casa. Neuza foi morar com o filho e a nora. Os primeiros meses foram de uma tensão baixa e constante, como um fio elétrico encostado na parede. Kátia tinha reorganizado toda a casa antes da sogra chegar,
colocando Neuza no quarto menor, no fundo do corredor, longe da varanda onde Neuza sempre havia gostado de sentar. As refeições eram feitas em silêncio. Kátia cozinhava do jeito dela, sem pedir a opinião de ninguém, e quando Neuza um dia tentou oferecer ajuda na cozinha, ouviu que não precisava se preocupar, que descansasse. Parecia educação, mas tinha um recado dentro. E o recado era claro. Esse não é o seu espaço. Neuza tentou se adaptar. Tentou ocupar o mínimo de lugar possível, fazer o mínimo de barulho possível, pedir o mínimo de coisas possível. Acordava cedo, rezava em voz baixa para não incomodar, ficava sentada no quarto com a janela aberta, olhando para o jardim que não tinha as rosas que ela amava. Quando os netos chegavam da escola, ela tentava conversar, mas eles mal paravam, iam direto para os quartos com os celulares na mão. Neuza sentia uma solidão que não tem nome certo. A solidão de quem está cercada de gente e ainda assim se sente completamente invisível. Com 1 ano e alguns meses dentro daquela casa, as coisas foram piorando. Kátia começou a fazer comentários, pequenos no começo, que Neuza usava muita água no banho, que ela esquecia as luzes acesas, que o remédio dela era caro, que o médico era longe. Cada comentário sozinho parecia pequeno, mas juntos foram formando um peso que Neuza carregava no peito todos os dias. E Rodrigo não dizia nada. Ouvia tudo e ficava quieto do jeito que ficou quieto no escritório do advogado, desviando os olhos para algum ponto que não existia. Paulinho, o filho mais novo, morava na mesma cidade e visitava a mãe de vez em quando, mas tinha tanto medo do irmão mais velho que nunca se posicionou de verdade. Quando Neuza tentou uma vez contar para ele o que estava sentindo, ele ouviu com aquela expressão de quem quer ajudar, mas não vai, e disse que tinha que conversar com o Rodrigo. Nunca conversou. Simone, lá em Goiânia, ligava quando podia, mas a distância fazia com que tudo parecesse menor no telefone. Neuza não queria preocupar a filha, então diminuía as coisas quando falava com ela. Dizia que estava bem, que estava se adaptando, que a casa era confortável. Engolia o nó na garganta antes de desligar. 2 anos depois de chegar na casa do filho, numa manhã de segunda-feira de junho, quando o inverno de Minas Gerais deixava o ar seco e a temperatura baixava antes do sol raiar, Neuza acordou com o barulho de vozes na sala. Era cedo demais para todo mundo estar acordado. Ela se levantou devagar, sentiu o frio do piso nos pés, colocou os chinelos e foi ver o que era. O que ela encontrou foi uma cena que ficou gravada na memória de todas as pessoas que ficaram sabendo depois. Rodrigo estava de pé no meio da sala, com uma expressão fechada. Kátia estava ao lado dele com os braços cruzados. E no chão da sala estava uma mala grande das antigas, que Neuza reconheceu como sendo dela. Do lado da mala estava uma caixa de papelão onde Kátia tinha enfiado algumas roupas às pressas, e encostado na parede do lado da porta estava o jarro de barro que tinha pertencido ao finado Antônio. Um jarro grande, pesado, de boca larga, com marcas de uso e uma rachadura antiga que Antônio tinha consertado ele mesmo com uma mistura de barro e cal. Aquele jarro tinha ficado na casa da família por décadas. Tinha passado pela mudança quando foram morar com o filho, jogado no fundo do armário do corredor, porque Kátia tinha dito que era feio demais para ficar à mostra. Neuza olhou para a mala, olhou para a caixa, olhou para o jarro, levantou os olhos para o filho. Rodrigo disse que precisavam de mais espaço, que os meninos estavam crescendo e o quarto do fundo ia virar um escritório. Disse isso olhando para o chão de linóleo bege da sala, com a voz baixa de quem sabe muito bem o que está fazendo e prefere não encontrar os olhos de quem está sendo machucado. Kátia ficou em silêncio, mas tinha nos cantos da boca aquela expressão de satisfação contida de quem esperou muito tempo por aquele momento e finalmente viu chegar. Neuza não chorou, não levantou a voz, não disse uma palavra sobre tudo o que havia feito pelo filho ao longo da vida. Não lembrou as noites que ficou acordada quando ele era criança, as privações que ela e Antônio suportaram para dar a ele oportunidades que eles mesmos nunca tiveram. O dinheiro da venda da casa que havia sumido na conta conjunta, sem que ela nunca soubesse exatamente onde tinha ido. Ela ficou em silêncio por um momento
que pareceu durar mais do que durou. Depois, devagar, foi até a mala, pegou a alça, pegou a caixa de papelão debaixo do braço e com a outra mão pegou o jarro de barro do chão. Estava pesado mais do que ela lembrava. Mas ela segurou. Saiu pela porta da frente sem olhar para trás. A rua estava fria e ainda escura naquela manhã de junho. Neuza ficou parada na calçada por um instante, com a mala ao lado, a caixa no braço e o jarro apertado contra o peito, olhando para o nada. Uma vizinha que saía cedo para trabalhar parou quando viu aquela cena. Uma senhora idosa de cabelos brancos parada sozinha na calçada com as coisas dela, e perguntou se estava tudo bem. Neuza disse que estava. Disse que estava ótimo, e segurou o jarro com mais força. Ela não tinha para onde ir de imediato. Paulinho ficou com o telefone chamando por um bom tempo antes de atender, e quando atendeu e ouviu a voz da mãe, ficou em silêncio por um segundo que disse tudo. Disse que ia conversar com o Rodrigo. Neuza desligou. Ligou para Simone. Simone atendeu na segunda chamada, ouviu a mãe com a voz que Neuza tentava manter firme e começou a chorar do outro lado da linha antes que Neuza terminasse de falar. Disse que ia mandar dinheiro imediatamente. Disse que ia ligar para o Rodrigo. Disse que isso era um absurdo, uma covardia, uma vergonha. Neuza pediu para ela se acalmar. Disse que ia ficar bem. Disse que sempre havia ficado. Mas naquela manhã, sentada num banco de praça perto da casa do filho com a mala ao lado e o jarro no colo, Neuza tinha 72 anos e a sensação de ter chegado no ponto mais baixo de uma vida que havia sido dedicada aos outros. O sol foi saindo devagar atrás das montanhas que cercam prados, daquela forma suave e dourada que o sol de Minas tem nos dias frios de inverno, e ela ficou olhando para ele como se pedisse uma resposta para algo que nem sabia formular em palavras direito. Foi nesse banco, nessa manhã, que apareceu na vida de Neuza uma pessoa que ela não esperava. Dona Floripes Andrade tinha 80 anos e morava sozinha numa casa de 3 cômodos a 2 quarteirões dali. Era uma mulher pequena, de ossos finos e voz surpreendentemente firme para a idade, que tinha o hábito de sair para caminhar toda manhã cedo, independente do frio ou do calor. Conhecia Neuza de vista, como todo mundo conhece todo mundo em cidade pequena, mas nunca tinham trocado mais do que bom dia. Naquela manhã, Floripes passou pelo banco, viu Neuza sentada com as coisas, parou, olhou e, sem fazer muita cerimônia, disse apenas uma coisa. Disse que tinha um quarto vazio e que se Neuza precisasse de um lugar para passar uns dias, a porta estava aberta. Neuza aceitou. A casa de Floripes era simples como ela, mas tinha uma qualidade que a casa do filho nunca teve nos 2 anos em que Neuza morou lá. Tinha calor humano. Tinha cheiro de comida feita com cuidado. Tinha um quintal com pé de limão e erva cidreira, e uma cadeira de balanço na varanda, onde Floripes tomava café de tarde e não falava de nada com ninguém, porque ninguém precisava falar para se sentir bem ali. Neuza colocou as coisas no quarto que Floripes indicou, um quarto que havia pertencido a um filho que havia morrido há muitos anos, e colocou o jarro de barro na janela, porque era o único lugar que tinha luz suficiente para ele não parecer tão escuro. Floripes olhou para o jarro e perguntou se era velho. Neuza disse que era do marido, que Antônio tinha ganhado de um homem que trabalhava com ele na olaria quando eram jovens, que o homem tinha dito que era um jarro de família, muito antigo, mas que ele não tinha para onde levar e preferiu deixar com alguém que cuidasse. Antônio tinha cuidado. Nunca colocou nada dentro, nunca deixou cair, nunca deixou na chuva. Só um dia, tentando tirar poeira de cima de um armário, o jarro caiu e rachou na lateral. Antônio consertou com paciência e nunca mais falou nisso. Floripes olhou para o jarro por um tempo com uma expressão que Neuza não soube interpretar naquele momento. Disse que jarro de olaria antiga às vezes guardava mais do que a gente imagina. Neuza achou que era conversa de velha, do jeito carinhoso que a gente acha quando alguém mais velho fala coisas que parecem enigmáticas. Sorriu e não perguntou mais nada. Nos primeiros dias na casa de Floripes, Neuza dormiu como não dormia faz tempo. Não o sono pesado de quem está exausto, mas o sono tranquilo de quem está seguro. Acordava cedo, ajudava Floripes no café da manhã,
Sentava na varanda com ela, ouvia as histórias da cidade que Floripes tinha na cabeça como um arquivo vivo de décadas, e foi aos poucos sentindo o aperto no peito desapertar. Não porque a situação havia mudado, porque não havia. Rodrigo não ligou. Kátia certamente não perdeu um minuto pensando nela. Paulinho mandou uma mensagem constrangida, dizendo que era complicado, e o dinheiro da conta conjunta ela nem sabia como recuperar. Mas havia algo no silêncio daquela casa que curava de um jeito que ela não conseguia explicar direito. Foi na segunda semana, numa tarde em que chovia fino lá fora, e Floripes estava cochilando na poltrona da sala, que Neuza decidiu limpar o jarro. Estava coberto de uma camada de poeira ressecada que havia se acumulado nos meses que ficou no armário do corredor da casa do filho. Pegou um pano úmido e foi limpando devagar, com o cuidado de quem lida com algo que pertenceu a alguém amado. Limpou a boca larga, as laterais curvas, a base pesada. Quando chegou na rachadura que Antônio havia consertado, passou o pano com mais delicadeza ainda, como se estivesse tocando numa cicatriz. Foi quando percebeu que a rachadura não estava só consertada. Havia algo na parte interna da rachadura que não era só barro e cal. Havia um papel, ou algo que havia sido papel antes de décadas de umidade e tempo mudarem a sua textura. Neuza aproximou os olhos, tirou os óculos do bolso e colocou. Olhou de novo. Era um papel, dobrado com muito cuidado, enrolado na espessura da rachadura antes de Antônio vedar tudo com a mistura de barro e cal. Estava escurecido pelo tempo, mas estava inteiro. Alguém havia colocado aquilo ali com intenção, com cuidado, com um propósito que Neuza, naquele momento, ainda não conseguia entender. Com os dedos trêmulos de uma emoção que ela não sabia ainda se era medo ou esperança, Neuza foi soltando o papel da rachadura com a paciência e o cuidado de quem sabe que qualquer pressa pode destruir algo que não pode ser destruído. Levou quase meia hora. Quando o papel saiu inteiro, ela ficou segurando ele aberto na mão por um longo momento, sem conseguir ler. Não porque não sabia ler, mas porque o coração batia rápido demais. A chuva fina continuava do lado de fora. Floripes continuava dormindo na poltrona. O pé de limão no quintal balançava levemente no vento úmido. E Neuza, sentada na beira da cama do quarto de um filho que Floripes havia perdido décadas atrás, começou a ler. O que estava escrito naquele papel era a coisa mais inesperada que ela poderia imaginar encontrar dentro de um jarro de barro velho guardado numa rachadura que o marido havia tampado com as próprias mãos sem dizer nada para ela. Era um documento, manuscrito em letra pequena e cuidadosa, com data de mais de 50 anos atrás. Era um documento que descrevia uma propriedade, uma terra, não em Prados, em outro município, mais ao norte de Minas, numa região que Neuza conhecia de nome, mas nunca havia visitado. E no documento estava escrito, com a clareza de quem queria que ninguém duvidasse, que aquela terra havia sido deixada para Antônio Lacerda por um homem chamado Eustáquio Pereira, o mesmo homem que havia trabalhado com Antônio na olaria e que havia dado o jarro a ele décadas antes. Neuza ficou olhando para o papel por um tempo que ela depois não conseguiu calcular. Depois olhou para o jarro na janela. Depois olhou pela janela para a chuva. Antônio, você sabia e guardou aqui. Por quê? A resposta para essa pergunta ela só foi entender muito tempo depois, quando a história toda se desenrolou. Mas naquele momento, naquela tarde de chuva, o que ela sabia era que segurava nas mãos algo que tinha o poder de mudar tudo, e que os filhos que a haviam jogado fora junto com aquele jarro não faziam a menor ideia do que tinham devolvido a ela sem querer. Floripes acordou um pouco depois. Pediu um copo de água. E quando trouxe, Neuza estava sentada na varanda, com o papel dobrado com cuidado, dentro da Bíblia que sempre carregava na bolsa. Floripes olhou para ela com aquele jeito de quem percebe que algo mudou, sem precisar perguntar. Perguntou assim mesmo. Perguntou se havia encontrado alguma coisa no jarro. Neuza disse que sim. Floripes disse que achava que ia encontrar. Neuza perguntou por que ela achava isso.
Floripes ficou em silêncio por um momento, olhando para o quintal molhado, e depois disse que jarro de olaria antiga é assim, que os homens que trabalhavam naquela olaria, a olaria dos Pereira, que havia existido naquela região há muitos anos, tinham o costume de guardar coisas importantes dentro dos jarros que faziam, documentos, cartas, pequenas heranças, que era um jeito antigo de proteger o que importava dos que não mereciam encontrar, que só encontrava quem tinha o cuidado de limpar devagar e o coração limpo de ver o que estava ali. Neuza ficou olhando para a velha Floripes por um tempo, depois olhou para o jarro na janela do quarto e sentiu pela primeira vez em muito tempo algo que havia esquecido como se chama. Sentiu esperança. Naquela noite, depois que Floripes foi dormir e a casa ficou no silêncio que só as casas antigas sabem fazer, Neuza sentou à mesa da cozinha com o papel aberto na frente dela e uma vela acesa, porque a luz fraca da cozinha não era suficiente para a sua vista cansada. Leu o documento mais uma vez, depois mais uma. Tentou entender cada linha, cada palavra, cada detalhe que o homem chamado Eustáquio havia escrito com aquela letra pequena e cuidadosa que parecia a letra de alguém que não teve muita escola, mas que quando precisou escrever, quis que cada palavra valesse. O documento descrevia uma propriedade rural de aproximadamente 42 hectares, numa localidade chamada Córrego do Barro, no município de São João del Rei, a cerca de 50 quilômetros de Prados. A terra tinha um riacho permanente que a cortava ao meio, segundo a descrição, e uma área de mata nativa que ocupava quase um terço da extensão total. Havia uma casa simples construída de pedra no alto de um morro que dominava a vista da propriedade. Eustáquio havia escrito que a terra era a herança do próprio pai dele, que tinha sido lavrador toda a vida, e que ele não havia conseguido trabalhar a propriedade porque havia adoecido cedo e não tinha filhos, nem parentes próximos que quisessem se responsabilizar por ela. Havia escrito que Antônio Lacerda era o homem mais honesto que conhecia e que se havia alguém que merecia aquela terra, era ele. Havia assinaturas no rodapé do documento, a de Eustáquio e a de duas testemunhas cujos nomes Neuza não reconheceu. Ela ficou olhando para as assinaturas por um longo tempo. Pensou em Antônio. Pensou em como ele era, naquele jeito quieto dele de fazer as coisas sem falar, de guardar segredos não por desonestidade, mas por uma forma particular de cuidado que às vezes a exasperava, e que agora, tantos anos depois da morte dele, ela entendia de um jeito que não tinha palavras certas. Antônio havia guardado aquele documento dentro do jarro e vedado a rachadura com as próprias mãos, sem dizer nada para ela. Por quê? Talvez porque não quisesse criar expectativas que talvez nunca se concretizassem. Talvez porque tivesse medo de que a burocracia e a distância tornassem aquilo impossível. Talvez porque simplesmente fosse assim, aquele homem de poucas palavras que amava com atos e guardava as coisas importantes em lugares que só quem cuidasse com atenção iria encontrar. Ela apagou a vela perto de meia-noite e foi para o quarto. Colocou o documento de volta dentro da Bíblia. Ficou deitada de costas no escuro, ouvindo a chuva que havia diminuído para um chuvisco quase inaudível, e ficou pensando. Pensou no filho que a havia colocado para fora de casa, no neto que mal sabia o nome dela, na nora que havia contado os minutos até ela ir embora. Pensou na conta conjunta onde o dinheiro da venda da casa havia sumido. Pensou em tudo que havia dado e em como havia sido devolvida. E depois parou de pensar nisso tudo, porque havia aprendido ao longo da vida que ficar ruminando no que foi errado não conserta o que foi errado, só gasta as forças que a gente vai precisar para consertar. Rezou em voz muito baixa, do jeito que só rezava quando estava sozinha, sem parar de olhar para o teto escuro, até que os olhos fecharam. Na manhã seguinte, Neuza pediu a Floripes o nome de alguém de confiança, que pudesse orientá-la sobre documentos antigos. Floripes pensou por um instante e indicou um homem chamado Dr. Cláudio Silveira, um advogado aposentado que morava a algumas ruas dali e que havia ajudado meia cidade ao longo dos anos com questões de herança e propriedade. Disse que ele não cobrava de quem não podia pagar, que era daqueles homens raros que ainda acreditava que o conhecimento tinha que servir para algo além do bolso.
Neuza foi até a casa do Dr. Cláudio naquela mesma manhã, com o documento dentro da Bíblia dentro da bolsa, andando devagar, mas com um passo mais firme do que havia tido em semanas. O doutor era um homem de uns 70 anos, cabelos completamente brancos, óculos de grau grosso, que a recebeu na sala de casa que fazia às vezes de escritório, com estantes cheias de livros de capa escura e uma mesa de madeira coberta de papéis organizados de um jeito que só fazia sentido para ele. Ela sentou na frente dele, colocou a Bíblia na mesa, tirou o documento dobrado com cuidado e empurrou na direção dele sem dizer nada. O Dr. Cláudio pegou o papel, abriu devagar, ajustou os óculos e começou a ler. Ficou em silêncio por um tempo considerável. Neuza observou o rosto dele enquanto lia e tentou interpretar a expressão. Mas o doutor tinha a face profissional de quem passou décadas aprendendo a não mostrar o que pensa antes de ter certeza do que vai dizer. Quando terminou, dobrou o papel com o mesmo cuidado com que havia aberto, colocou-o sobre a mesa e ficou olhando para Neuza por um momento antes de falar. Disse que o documento era um instrumento particular de doação, que tinha as características formais necessárias para ter validade jurídica, com a qualificação do doador, a descrição do bem e as assinaturas de 2 testemunhas, que estava datado de 53 anos atrás, que a questão central seria verificar se a propriedade descrita existia nos termos ali registrados e se havia algum outro instrumento posterior que pudesse ter alterado a situação jurídica dela. Disse que ia precisar consultar o cartório de registro de imóveis de São João del Rei e que isso levaria alguns dias. Depois, olhou para ela por cima dos óculos e perguntou, com aquela voz tranquila de quem não precisa elevar o tom para ser levado a sério, como ela havia chegado até aquele documento. Neuza contou tudo. Contou do jarro, da rachadura, do papel enrolado ali dentro, contou de Antônio e de Eustáquio e da olaria. Contou também do que havia acontecido 2 semanas antes, da manhã de junho fria, da mala no chão da sala, do filho que desviou os olhos. Contou tudo com a voz serena de quem já passou do momento em que chorar resolve alguma coisa. O Dr. Cláudio ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um instante. Depois disse apenas que ia fazer o que pudesse e que voltasse em 1 semana. Neuza voltou em 1 semana, e o que o Dr. Cláudio tinha para contar mudaria para sempre o que restava da história dela. O Dr. Cláudio Silveira era um homem que havia passado décadas lidando com papéis, cartórios, heranças e disputas de terra, e por isso mesmo havia desenvolvido ao longo dos anos uma capacidade de manter a expressão neutra, mesmo quando as notícias eram extraordinárias. Mas quando Neuza entrou na sala dele naquela segunda visita, numa manhã de terça-feira, que tinha o sol já mais forte de quem anuncia que o inverno estava começando a ceder, ele estava com uma expressão diferente. Não de surpresa exatamente. Era mais a expressão de quem achou o que procurava e quer ter cuidado na hora de apresentar. Ele pediu que ela sentasse. Colocou na mesa uma pasta fina com alguns documentos impressos e começou a explicar com a calma de sempre, mas com uma atenção redobrada nas palavras, como se soubesse que cada frase que ia dizer ia mudar o peso das coisas para a mulher sentada na frente dele. Disse que havia consultado o cartório de registro de imóveis de São João del Rei, que a propriedade descrita no documento existia, que estava registrada em nome de Eustáquio Pereira havia mais de 60 anos, com todas as características de localização, dimensão e confrontantes que o documento manuscrito descrevia, que Eustáquio havia morrido 38 anos atrás, sem deixar testamento formal registrado em cartório, sem cônjuge e sem descendentes conhecidos, que por isso a propriedade havia ficado numa situação jurídica indefinida por décadas, sem que ninguém reivindicasse, sem que o Estado tivesse tomado nenhuma providência formal de arrecadação, simplesmente parada no tempo, como tantas propriedades rurais naquela região, que os donos morrem sem resolver e que ficam ali esperando que alguém com o papel certo apareça. E o papel certo estava dobrado dentro de uma Bíblia, na bolsa de uma mulher de 72 anos, que havia sido expulsa de casa 2 semanas antes.
Dr. Cláudio disse que o instrumento particular de doação que Eustáquio havia escrito e guardado dentro do jarro tinha os elementos necessários para ser reconhecido juridicamente como um ato de última vontade, que seria necessário um processo judicial para formalizar a transferência de propriedade, que levaria tempo, que teria custos, mas que a base jurídica estava ali, que o documento era legítimo, que a propriedade existia e que Antônio Lacerda, e por extensão os seus herdeiros, tinham uma reivindicação real sobre aquela terra. Neuza ouviu tudo isso sem falar. Quando o doutor terminou, ela ficou em silêncio por um tempo que ele respeitou sem preencher. Depois perguntou, com a voz muito quieta, qual era o valor aproximado de uma propriedade com aquelas características naquela região. Dr. Cláudio fez uma pausa. Disse que não era especialista em avaliação imobiliária, mas disse também que terra rural com riacho permanente e mata nativa em Minas Gerais, naquela região, naquele momento, tinha um valor que não era pequeno. Disse o número com cuidado, como se soubesse o peso que ele tinha. Neuza ficou olhando para a mesa por um instante. Depois olhou para o jarro que ela havia trazido junto naquela manhã, colocado ao lado da cadeira porque não queria deixar na casa de Floripes. Depois olhou para o Dr. Cláudio e disse que queria que ele cuidasse do processo. O doutor disse que sim. Disse que ia cobrar apenas o necessário para as despesas de cartório e processo, que o seu trabalho ela não precisava se preocupar. Disse isso com a naturalidade de quem não está fazendo favor, mas cumprindo uma obrigação de quem tem o conhecimento e a responsabilidade que vem com ele. Neuza saiu do escritório improvisado do Dr. Cláudio, com o sol já alto, e a rua mais movimentada do que quando havia chegado. Andou devagar de volta para a casa de Floripes, com o jarro no braço e a bolsa no ombro, e a cidade de Prados ao redor dela parecia a mesma de sempre, com as mesmas casas de pedra e as mesmas ruas de paralelepípedo e o mesmo ritmo vagaroso que a cidade sempre teve. Mas ela estava diferente dentro dela mesma. Não era euforia. Não era aquela alegria barulhenta de quem ganhou alguma coisa. Era algo mais quieto e mais fundo. Era a sensação de que a vida, que havia parecido tão injusta nas últimas semanas, tinha uma lógica que ela não estava vendo direito até aquele momento. Quando chegou em casa, Floripes estava na varanda com o café. Olhou para o rosto de Neuza e não precisou perguntar. Disse apenas que ia colocar mais açúcar no café porque parecia que era dia de comemorar. Neuza sentou na cadeira de balanço ao lado dela, aceitou a xícara e ficou em silêncio por um tempo ouvindo os pássaros no quintal. Depois contou tudo. Floripes ouviu com aquela atenção calma dos velhos que já viram muita coisa e por isso sabem que as histórias mais extraordinárias acontecem com as pessoas mais comuns nos momentos em que elas menos esperam. Quando Neuza terminou, Floripes disse que Antônio havia sido um homem de juízo. Disse que guardou aquele documento do jeito que guardou porque sabia que papel guardado em papel some, papel guardado em barro dura. Neuza pensou nisso. Pensou em Antônio na olaria, moldando barro todos os dias, sabendo melhor do que ninguém o que aquele material era capaz de preservar. Havia uma poesia naquilo que ela não sabia se ria ou chorava. Ligou para Simone naquela tarde. Simone, que havia estado preocupada e com culpa desde o dia da expulsão, atendeu na primeira chamada. Neuza contou devagar, passo a passo, sem pular nenhuma parte. Ouviu Simone do outro lado ficar sem palavras por um momento, depois começar a chorar de um jeito que era diferente do choro de quando soube do que Rodrigo havia feito. Era um choro de alívio, misturado com uma emoção que não tem nome exato em português, mas que todo mundo reconhece quando sente. Simone disse que ia a Prados. Disse que ia tirar licença do trabalho e ir ajudar a mãe no que fosse necessário. Neuza disse que não precisava. Simone disse que precisava sim, que ela precisava, que havia ficado longe demais por tempo demais e que não ia ficar longe mais. Chegou 10 dias depois, numa tarde de sol forte que já anunciava a virada para o tempo mais quente. Era a mesma Simone que Neuza havia visto pela última vez no Natal do ano anterior, mas havia algo diferente nela naquele dia. Havia uma determinação no jeito que ela desceu do carro e abraçou a mãe na frente da casa de Floripes.
que dizia que essa visita era diferente das outras. Floripes a recebeu com o mesmo café e a mesma naturalidade serena de sempre, como se aquela casa sempre tivesse espaço para mais uma pessoa. E Simone ficou no quarto junto com a mãe, porque o quarto tinha 2 camas, e Floripes disse que era um prazer. Nos dias seguintes, mãe e filha foram juntas a São João del Rei para ver a propriedade. Pegaram um ônibus numa manhã cedo. Viajaram as quase 2 horas de estrada com a paisagem de Minas passando pela janela, aquela paisagem de morros redondos e pasto e gado e árvore de quaresmeira que quem nasce naquele estado carrega na memória para onde vai. Desceram na rodoviária de São João del Rei e pegaram um táxi até a localidade de Córrego do Barro, que ficava a alguns quilômetros fora da cidade, numa estrada de terra que o motorista percorreu com aquela familiaridade de quem conhece cada buraco de cor. A propriedade estava lá. Era maior do que Neuza havia imaginado a partir da descrição no papel. Os 42 hectares de terra se abriam numa paisagem que tinha o riacho no centro, exatamente como descrito, com a mata nativa às margens e o campo aberto de um lado e do outro. A casa de pedra no alto do morro estava em estado precário depois de décadas sem uso, com o telhado parcialmente caído e a porta sumida, mas as paredes de pedra eram sólidas como eram destinadas a ser quando foram construídas, provavelmente 100 anos atrás ou mais. De cima do morro onde a casa estava, a vista era das que fazem a gente parar e ficar em silêncio por um momento involuntário. Verde em todas as direções, o brilho do riacho ao longe e o silêncio particular do campo que não é vazio, mas cheio de som, de pássaro, de água correndo, de vento no capim. Simone ficou parada naquele alto olhando para a paisagem por um bom tempo. Depois olhou para a mãe e disse, com a voz embargada daquele jeito que aparece quando a gente tenta ser prática e a emoção não deixa, que o pai havia deixado aquilo para elas, que havia cuidado daquilo do único jeito que podia, guardando o documento no único lugar que sabia que ia durar. Neuza não disse nada. Ficou olhando para o riacho lá embaixo. Pensou em Antônio jovem, trabalhando na olaria ao lado de Eustáquio, 2 homens simples com as mãos no barro, construindo coisas que duravam. Pensou em quanto a vida tem de inesperado e de preciso ao mesmo tempo. Ficou ali por um tempo, sem precisar falar. Voltaram para Prados no fim da tarde, com a cabeça cheia e o coração num estado que era difícil de nomear. O processo judicial havia sido iniciado pelo Dr. Cláudio, que trabalhou com uma eficiência e um cuidado que confirmavam tudo o que Floripes havia dito sobre ele. Os documentos foram protocolados, os peritos foram acionados, o processo seguiu o seu caminho pelo sistema judiciário com a lentidão que é característica dessas coisas, mas com uma solidez que o Dr. Cláudio confirmava a cada atualização que dava a Neuza. Foi durante esse período, quando o processo estava em andamento e a vida de Neuza havia encontrado um ritmo novo na casa de Floripes, que Rodrigo ficou sabendo. Não foi Neuza quem contou, foi a cidade. Em cidade pequena, segredo é uma condição temporária. O Dr. Cláudio havia sido discreto, mas cartório não é lugar de sigilo absoluto, e alguém que conhecia o sócio de Rodrigo mencionou que havia um processo envolvendo uma propriedade rural e o nome Lacerda. Rodrigo ligou para Paulinho primeiro, que ficou em pânico, e ligou para Simone, que disse apenas que a mãe estava bem, e desligou. Rodrigo ligou então para o número da mãe, que Neuza atendeu na 3ª chamada, com a serenidade de quem havia decidido antecipadamente como ia se portar. A conversa foi curta. Rodrigo perguntou o que estava acontecendo. Neuza disse que havia encontrado um documento importante que havia pertencido ao pai. Rodrigo perguntou que documento. Neuza disse que era uma doação de propriedade. Rodrigo ficou em silêncio por um momento e depois disse, com aquela voz que usava quando queria parecer razoável, mas estava tentando controlar alguma coisa, que qualquer bem que houvesse pertencido ao pai era herança dos filhos e que precisava ser tratado com todos juntos. Neuza disse que entendia. Disse que o Dr. Cláudio cuidava do processo e que qualquer questão jurídica poderia ser endereçada por ali. E desligou. Kátia ligou 1 hora depois. Kátia não usava a voz de quem tenta parecer razoável.
Kátia usou a voz direta de quem está acostumado a conseguir o que quer pelo tom. Disse que havia um equívoco, que aquele documento encontrado numa situação tão informal não poderia ter validade jurídica, que Neuza precisava entender que estava sendo manipulada, que certamente havia alguém interesseiro envolvido. Neuza ouviu tudo com a mesma serenidade. Quando Kátia terminou, disse apenas uma coisa. Disse que Antônio havia cuidado muito bem daquela família ao longo da vida e que continuava cuidando. E desligou. Nos meses seguintes, Rodrigo tentou várias frentes. Contratou um advogado próprio que entrou no processo tentando questionar a autenticidade do documento. A perícia grafotécnica, no entanto, confirmou que a letra e a assinatura de Eustáquio Pereira eram consistentes com outros documentos do mesmo período encontrados no cartório. A idade do papel e da tinta foram confirmadas por análise laboratorial. As testemunhas cujos nomes estavam no documento haviam morrido há muitos anos, mas uma delas havia deixado um depoimento em outro processo da época que tinha características de escrita compatíveis. O processo foi lento, como todos os processos são, mas foi firme. Simone ficou em Prados por quase 4 meses, trabalhando remotamente quando podia, e presencialmente quando precisava, acompanhando cada etapa ao lado da mãe. Ela e Neuza foram se reencontrando de um jeito que a distância dos anos anteriores havia impedido. Conversavam de noite na cozinha da Floripes, tomando chá de erva cidreira do quintal, sobre coisas que nunca tinham tido tempo de conversar direito. Sobre o pai, sobre a infância, sobre como a vida havia tomado os caminhos que tomou. Simone chorou várias vezes nessas conversas, Neuza às vezes também. Floripes, que às vezes se levantava tarde e se juntava a elas, sem ser convidada com aquela naturalidade serena, dizia que era bom ver uma família se reencontrando. Que era para isso que existia a adversidade. Não para destruir, mas para revelar o que estava lá desde sempre. A decisão judicial saiu numa tarde de quinta-feira, 8 meses depois que o processo havia sido iniciado. Dr. Cláudio ligou para Neuza com a voz mais animada do que o habitual, o que para ele significava apenas uma leve mudança no tom, mas que Neuza reconheceu imediatamente. Disse que a sentença havia reconhecido a validade do instrumento de doação, que a propriedade de Córrego do Barro havia sido oficialmente transferida para os herdeiros de Antônio Lacerda, que o processo de formalização do registro em nome de Neuza e dos filhos seria iniciado imediatamente. Neuza ficou em silêncio por um momento depois de desligar. Depois foi até a janela do quarto, onde o jarro de barro estava, e ficou olhando para ele por um tempo. Depois foi até a varanda onde Floripes estava tomando o café da tarde e sentou ao lado dela sem dizer nada. Floripes perguntou se tinha chegado novidade. Neuza disse que sim. Floripes disse que o café estava quente. E ficaram as duas em silêncio por um tempo, ouvindo os pássaros, que naquela tarde pareciam mais barulhentos do que de costume. Agora, antes de continuar essa história e te contar o que aconteceu com Rodrigo e com Kátia, eu quero parar um segundo aqui. Porque se essa história de Neuza te tocou de algum jeito, se você sentiu algo ouvindo sobre uma mulher que foi jogada fora com o que ela tinha de mais precioso, sem que ninguém percebesse o valor, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que a vida não esquece de quem viveu de coração honesto. E me diz nos comentários, você teria a coragem de recomeçar do zero, como Neuza recomeçou, com uma mala velha, uma caixa de papelão e um jarro de barro que ninguém queria? Deixa sua resposta aqui embaixo. E agora, vamos continuar. A notícia da sentença chegou até Rodrigo pelo advogado dele no mesmo dia. O que aconteceu nas horas seguintes, na casa de Rodrigo e Kátia, é algo que nenhum dos dois vai contar com todos os detalhes para ninguém, mas que as paredes de uma casa sempre guardam. O que se sabe, pelo que veio depois, é que houve uma discussão intensa, que Kátia havia sido a arquiteta principal de toda aquela situação, da venda precipitada da casa de Neuza, da conta conjunta que esvaziou a parte da sogra, da expulsão naquela manhã de junho, que Rodrigo havia deixado ser conduzido mais do que havia conduzido, e que quando a realidade das consequências chegou, cada um procurou uma forma de entender o que havia feito e por que havia feito.
Rodrigo ligou para a mãe 3 dias depois da sentença. Era uma ligação diferente das outras. A voz estava diferente, sem aquela firmeza calculada das conversas anteriores. Era a voz de um homem de quase 50 anos que havia feito algo que não tinha como desfazer e que estava tentando encontrar palavras para isso. Neuza atendeu. Ouviu o filho falar por um tempo. Ouviu o pedido de desculpas que veio com a dificuldade de quem não estava acostumado a pedido de desculpas. Ouviu a tentativa de explicação que não era exatamente uma explicação, mas era o máximo que aquele homem conseguia oferecer naquele momento. Neuza ficou em silêncio por um instante depois que ele parou de falar. Depois disse uma coisa que Rodrigo não esperava. Disse que ela não guardava rancor. Disse isso sem cerimônia, sem dramaturgia, sem o peso de quem concede um perdão como se fosse um prêmio. Disse simplesmente, com a naturalidade de quem fala uma verdade que é verdade independente das circunstâncias. Disse que não guardava rancor, porque o rancor pesa mais em quem carrega do que em quem recebe, e que ela já havia carregado peso demais na vida para adicionar mais esse. Mas disse também, com a mesma tranquilidade, que as coisas haviam mudado, que a vida não voltaria a ser o que foi antes de junho, que ela havia encontrado um caminho próprio e que ia seguir por ele, que a porta para uma relação diferente, mais honesta e mais real, estava aberta se ele quisesse passar por ela, mas que forçar nada ela não ia. Rodrigo ficou em silêncio do outro lado da linha por um tempo. Depois disse que entendia, disse boa noite, e desligou. Kátia nunca ligou diretamente para Neuza. Paulinho apareceu pessoalmente na casa de Floripes uma tarde, vermelho de vergonha, com um jeito de criança que errou a lição e sabe que errou, e ficou na varanda por quase 2 horas conversando com a mãe. Chorou. Neuza não o deixou chorar sozinho. Disse que o amava. Disse que sabia que ele era fraco diante do irmão mais velho e que isso também era algo que ele precisava trabalhar dentro de si, mas que amor de mãe não tinha condição nem expiração. Paulinho foi embora com um peso menor do que o que havia chegado, o que não significa que o peso havia sumido, mas que havia encontrado um lugar diferente. Nos meses seguintes, Neuza tomou uma série de decisões que as pessoas que a conheciam de longa data descreveram como as mais parecidas com ela de tudo que ela havia feito na vida. Decidiu não vender a propriedade de Córrego do Barro. Pelo menos não imediatamente. Queria ver ela primeiro. Queria entender o que Antônio havia guardado para a família antes de decidir o que fazer com aquilo. Foi para São João del Rei com Simone, numa viagem diferente da primeira, com tempo e com a mentalidade de quem vai para ficar, pelo menos por um tempo. Ficaram numa pensão simples na cidade, enquanto as providências iniciais para a propriedade eram tomadas. Contrataram um engenheiro local para avaliar a casa de pedra no alto do morro e descobriram que as paredes, como havia imaginado Neuza, eram sólidas como a intenção de quem as construiu. O telhado precisava ser refeito, a madeira estava comprometida, mas a estrutura principal estava intacta. A terra estava em boas condições. O riacho corria permanente como havia corrido por décadas, sem ninguém para cuidar. A mata nativa estava preservada. Simone, que havia passado anos trabalhando com turismo em Goiânia, olhou para aquela propriedade e viu algo que a mãe ainda não estava vendo claramente. Viu potencial. Viu uma casa de pedra que, com restauração cuidadosa, se tornaria uma pousada rural de categoria. Viu o riacho e a mata e o morro e a vista e pensou em um tipo de turismo que estava crescendo em Minas Gerais, o turismo rural, o ecoturismo, o turismo que as pessoas das cidades grandes buscam quando precisam de silêncio e de natureza e de comida feita com cuidado. Contou para a mãe o que estava enxergando. Neuza ouviu a filha falar com a mesma atenção com que havia ouvido o Dr. Cláudio, que era a atenção de quem sabe que não sabe tudo e que a vida ensina melhor quando a gente para de achar que já aprendeu. Disse que achava bonita a ideia. Disse que queria pensar. E pensou de verdade. Ao longo de dias de caminhadas pela propriedade, de manhã sentada na beira do riacho ouvindo a água, de tarde subindo o morro para ver o sol descer atrás das montanhas de Minas com aquela luz dourada que parece pintada. No final disse que sim. A reforma começou alguns meses depois.
financiada em parte pelo valor de um terreno pequeno, que fazia parte da propriedade e que foi vendido com critério, em parte por um crédito rural que o Dr. Cláudio ajudou a acessar. Simone pediu demissão do emprego em Goiânia e foi para São João del Rei, com a determinação de quem finalmente encontrou o lugar certo para fazer o que sabia. Neuza ficou junto durante todo o processo, acompanhando cada detalhe da restauração da casa de pedra, escolhendo as cores das paredes, plantando horta no quintal, colocando uma imagem de Nossa Senhora na prateleira da cozinha nova, exatamente como havia feito décadas atrás na casa de Prados. Floripes, que tinha 80 anos e não tinha como ir a lado nenhum muito longe, acompanhou tudo pelas histórias que Neuza contava cada vez que voltava para visitar. E cada vez que Neuza contava mais um capítulo, Floripes ouvia com aquele sorriso pequeno de quem sabia que ia dar certo desde antes que a história começasse a dar certo. Neuza perguntou uma vez, já no final de tudo, se Floripes sabia que havia algo no jarro quando indicou o quarto com a janela de luz boa para ele ficar. Floripes ficou em silêncio por um momento. Depois disse que tinha achado. Disse que o pai dela havia trabalhado na olaria dos Pereira quando jovem e que as histórias dos jarros que guardavam segredos eram coisas que ela havia ouvido desde criança. Disse que quando viu o jarro nos braços de Neuza naquela manhã fria de junho, olhou para ele e achou que talvez. Disse que não tinha certeza, mas que quando não se tem certeza e a única aposta é um quarto com luz boa, a gente aposta. Neuza olhou para a velha Floripes, com uma gratidão que não cabia em palavras, e por isso não tentou colocar em palavras. Abraçou ela. Floripes aceitou o abraço com a naturalidade de quem está acostumado a receber o que deu. A pousada abriu suas portas num sábado de outubro, quando o Cerrado de Minas começa a mostrar as primeiras flores do ano novo, e o ar tem um cheiro de terra molhada, que é um dos cheiros mais honestos que existem. Era pequena, com 5 quartos apenas, cada um com o nome de uma planta nativa da região. A cozinha servia comida mineira feita com os ingredientes da própria horta e dos produtores vizinhos. O riacho ao fundo da propriedade tinha um caminho de pedras que Simone havia construído com a ajuda de um pedreiro local que havia se apaixonado pelo projeto e que levava até uma área sombreada com bancos de madeira onde os hóspedes podiam ficar ouvindo a água. A casa de pedra restaurada tinha nas suas paredes a história de quem a havia construído e de quem a havia recuperado, e as pessoas que chegavam sentiam isso sem precisar que ninguém explicasse. No dia da abertura, Neuza ficou parada no alto do morro por um tempo antes de descer para receber os primeiros hóspedes. Tinha o jarro de barro no braço, que havia decidido que ia ficar na sala principal da pousada, na prateleira ao lado da imagem de Nossa Senhora, como lembrança de tudo o que havia acontecido e como homenagem ao homem que havia guardado o segredo dentro dele, com o cuidado de quem sabia que o certo e o verdadeiro sempre encontram o seu caminho quando há alguém honesto para carregá-los. Olhou para o vale aberto, para o riacho, para a mata, para o céu de outubro de Minas que era azul, de um jeito que parece improvável. Pensou em Antônio. Não com saudade somente, mas com uma gratidão que era maior do que a saudade, a gratidão de quem entende que o amor de um homem pode durar muito mais do que ele próprio. Pode durar décadas dentro de um jarro de barro esperando o momento certo de ser encontrado por quem sabe limpar devagar e olhar com cuidado. Desceu o morro. Simone estava na varanda esperando com um sorriso que era a cara do pai. Os primeiros hóspedes estavam chegando pelo caminho de terra, e Neuza, com 73 anos e a serenidade de quem passou por tudo e saiu inteira do outro lado, foi receber. Rodrigo soube da abertura da pousada pela internet. Alguém havia compartilhado numa rede social a foto do lugar com a vista do morro e a descrição da história por trás da restauração. Ele ficou olhando para a foto por um tempo que nem ele mesmo soube calcular. Depois fechou o telefone. O que ele sentiu naquele momento é algo que só ele sabe. Mas as pessoas que o viram nos meses seguintes disseram que havia algo diferente nele. Uma quietude que não era a quietude arrogante de antes. Era outra coisa. Era o silêncio de alguém que aprendeu algo da forma mais difícil e que está tentando descobrir o que fazer com o que aprendeu.
Kátia nunca comentou sobre a pousada em público. Mas um dia, meses depois, apareceu na porta da pousada de manhã cedo, sem avisar, sem Rodrigo. Neuza a atendeu na varanda. As duas ficaram sentadas em silêncio por um tempo, que seria desconfortável entre outras pessoas, mas que entre elas tinha a qualidade particular dos silêncios que dizem mais do que qualquer conversa poderia dizer. Kátia não pediu desculpas com palavras, mas havia algo no jeito que ela segurou a xícara de café que Neuza lhe ofereceu que era diferente. Havia um cuidado, havia um reconhecimento. Neuza não pediu mais do que aquilo. Não era tudo, mas era real, e real era suficiente. A vida tem esse jeito, sabe? De parecer injusta por um tempo que parece longo demais, de fazer a gente carregar peso que não é nosso, de nos colocar em lugares que nunca pedimos, de nos tirar de onde achávamos que pertencíamos. Mas a vida também tem esse outro jeito, que a gente só entende depois, de estar guardando alguma coisa para nós dentro de um lugar que nunca pensamos em olhar. Dentro de uma rachadura que alguém tapou com as próprias mãos. Dentro de um jarro que todo mundo achou que não valia nada. Neuza viveu para entender que o que a gente carrega com cuidado, com honestidade, com o coração aberto mesmo quando dói, nunca é em vão. Que as mãos que trabalham de verdade deixam marcas que o tempo não apaga. Que o amor honesto de uma vida inteira não cabe numa conta bancária, nem numa escritura, mas às vezes se esconde dentro de um pedaço de barro velho, esperando que o filho ou a filha certa apareça, cuide, limpe devagar e encontre. E que os que jogam fora sem olhar o que estão jogando fora, às vezes percebem tarde demais, que junto com o que achavam que era lixo, jogaram fora a coisa mais valiosa que tinham. Se essa história tocou você de algum jeito, se você pensou numa pessoa da sua vida enquanto ouvia, manda esse vídeo para ela agora. Às vezes a gente não sabe como dizer o que sente, mas uma história diz por a gente. Curte o canal se você ainda não curtiu, porque toda semana tem uma história nova como essa aqui, de gente comum que viveu algo extraordinário e que merece ser contada. E nos comentários me diz, você conhece alguém como a Neuza? Alguém que deu tudo e recebeu ingratidão, mas que no final a vida tratou de fazer a justiça que a pessoa não pediu? Conta pra mim aqui embaixo. Eu leio todos. Até a próxima história.